Voltei, eu falei que eu voltava. Eu e meu cigarro. Eu fui atender o portão lá, ó. Eu o cigarrinho. Cada um tem um vício, né, cara? Tem gente que gosta de colecionar figurinha do Yu-Gi-Oh! Eu acho que é pior. Então, doido. Tu acha que a minha musiquinha tá atrapalhando agora? Eu botei no notebook. Tá atrapalhando, não? Eu não sei porque tá saindo baixa a minha voz aí. Era pra ser normal, né? Tá ótimo? Não incomoda? É bom a musiquinha de fundo, né? Legal, né? Música de fundo, não de defunto, né? Porque eu botei um aplicativo de rádio e aí, como é dentro do mesmo celular, o celular tava dando preferência pra rádio em vez de mim, né? Aí a rádio tá ganhando Ibope aí sem pagar nada. Gente, como eu gostaria que isso aqui fosse assim, a gente conversando por vídeo, todo mundo junto, ou até na mesma sala, né? O pessoal tudo junto, assim, tomando um café, uma cachaça, uma cerveja. Eu não posso beber mais. Diminuiu? A rádio tá bem baixinha. E seria legal. Eu sou de Gravataí, uma cidade que fica a 20 quilômetros de Porto Alegre. Gravataí de Gravata. Gravataí. Oi, tudo bom? Tá ótimo o som? É que eu não queria ficar gritando aqui, né? A minha mulher me xinga muito, que eu vou falando e começa a gritar, e quando ela vê, ela tá lá na frente, lá e tá ouvindo. E eu me policio muito em relação à altura da voz, né? Eu já tenho uma voz de taquara rachada, então eu me policio muito em relação a isso. Eu jogo búzio. O búzio, para ser jogado, ele existe uma aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, né? Fazer alguma coisa legal, cara, o que eu vou fazer? Eu não tenho mais idade para dar pirueta, para pode ser depois, beija-flor. Eu não tenho mais idade para dar salto mortal, pirueta, essas coisas aí. Fazer uma coisa legal. O legal que eu tô falando é fazendo é falar. O pessoal pensa que a gente é sacerdote de religião, que a gente é de religião, a gente tem que engolir fogo, fazer besteira, sei lá. Acho que o Espírito vai me se apossar de mim aqui, vai falar em línguas estranhas, é bobagem isso aí. A ideia da live já é a gente passar uma imagem bem natural, que a gente não é diferente de ninguém, né? O que eu faço depende do que, né? Olá, pessoal que está entrando, muito obrigado, viu? Pergunta o que tu faz é muito retórica, né? Porque se eu perguntar o que tu faz, tu vai dizer em que âmbito, né? Pessoal que está entrando, muito obrigado. Gente, a minha ideia é cada vez fazer lives mais simples, né? Quimbanda, sou sacerdote Quimbanda também. Ah, o que eu faço? Cara, é uma religião, né? Leva anos para aprender e quem está dentro tem um culto todo específico, né? Procurar Deus, eu tenho Deus, cara. Tenho. Deus não tem endereço, o endereço dele é dentro da gente. Os evangélicos vão à loucura, né? Não pode ser ninguém que não seja evangélico. Todo mundo tem que ser evangélico. Senão tá errado. Respeitar a religião de cada um, né? Eu respeito. Eu vou nas evangélicas, cara. Tem amigo evangélico, a gente faz trabalho social junto. Junto, sabia? A gente arrecada alimento, roupas, leva em vilas carentes. E é o pastor, e a gente vai lá na igreja. A gente que eu digo é eu, né? Coisa gaúcha.
A gente vai lá e cara, os feiticeiros vão pro céu. Agora as pessoas de bom coração, cara, nós não temos essa lógica de céu e inferno. Então já começa que o teu julgamento sobre isso tá errado pra mim, né? Pra nós o inferno é mental, é espiritual, né? Vou baixar a rádio um pouquinho aqui que tá incomodando. O inferno é astral pra nós. Vou te dar um exemplo. Se tu tiver brigas na tua casa, o querido irmão evangélico aí, e faltar comida, faltar dinheiro, tudo isso aí é um inferno. É o inferno, né? Vivido em carne. Essa coisa de queimar no enxofre, queimar no fogo do inferno, para nós não existe. Né? Então é até legal aí para o pessoal que não sabe, a nossa religião não vê dessa forma. A visão que a gente tem é perto da luz, afastado da luz, né? Ou de bem ou de carta eu jogo também. Baralho cigano, eu tenho ali duas versões. Deixa eu só explicar um negócio. As cartas que se jogam hoje eu vou chamar de Umbanda, né? Elas são uma fusão do baralho normal de naipes normal. Deixa eu mostrar um baralho pra vocês. Aqui meu filho deixou aqui. Esse baralho comum assim, tá vendo? Até eu vou pegar o baralho e vou mostrar pra vocês. É uma fusão desse aqui com o tarô. Com o tarô. Eu vou ver se mostra pra vocês entenderem a sacada aí. Deixa eu só desligar uma coisinha aqui, rapidinho, só um pouquinho. E... onde é que tá minhas cartas? Deixa eu tentar achar. Vou fazer melhor, enquanto eu procuro minhas cartas, eu mostro pra vocês aqui uma parte do terreiro. Aqui é um cruzamento de cigano que está sendo feito, ó. Foi feito ontem para duas filhas de ciganos. Foi feito. E eu estou procurando as minhas cartas e não sei onde que está. A minha filha que guardou. Onde é que foi colocado aqui? Eu queria tanto mostrar o baralho e falar sobre isso. Eu não sei onde é que foi colocado. A hora que ela chegar, eu peço para ela perguntar onde que ela colocou. Você me perdoe, viu? Mas eu não achei. Ontem na arrumação do terreiro aqui, ela acabou guardando. Faz o que pra mim? Jogar? Não, isso é particular, é conversado antes. Né? E é assim, direto, assim, né? Não é em público, não. Esse negócio do Babalorixá ir lá jogar como é que tá o Brasil, como é que tá a situação, isso aí eu não concordo muito. E em África, lá na África, da onde veio o negócio, existia uma espécie de presidente, como se fosse nós aqui, né? O presidente e um conselheiro espiritual que era chamado de Babalorixá. Então esse Babalorixá tinha como ferramenta o buzo. Né? Que tem um plá aí dos muçulmanos. Os muçulmanos introduziram o buzo através. Depois nós vamos conversar, YouTube. Vê no WhatsApp lá, nós vamos conversar, YouTube, particular. Então o Babalorixá tinha essa ferramenta chamada buzo. Porque até então se jogava jogo de ossos. Ossos de animais. Vários ossos eles jogavam lá, né? Os muçulmanos trouxeram essa questão aí do búzio, né? E aí o que acontece? Então eles plantavam lá, vamos fazer um exemplo, arroz. Aí dava aqui no Rio Grande do Sul dá geada e acaba com o arroz todo, né? Ou dava lá um vendaval, acabava com tudo. Então eles iam consultar o Babalorixá, que por sua vez consultava o jogo de Ifá e jogava ali, e na visão lá deles lá, né? Era determinado orixá que estava enfurecido. Então precisava ser acalmado. Então eles faziam oferendas àquele orixá
como forma daquele orixá não atrapalhar mais a lavoura, né? Ou ao contrário, ou para que aquela lavoura fosse vingadora, né? Lavoura, questão de fertilidade, questão de guerra, passava tudo. Esse grande, vamos chamar assim, chefe da aldeia, da tribo, do povoado, da nação, o rei, né? Ele consultava o Babalorixá, consultava o Buda. Então o Buda ele tem essa primeira conotação. A segunda conotação que ele tem no momento do nascimento da criança, né, se jogava o Buda. Assim como os budistas fazem com a numerologia, ou faziam com a numerologia quando nascia uma pessoa. Só nascia lá, ele fazia toda a numerologia, mapa astral, tudo isso para saber como ia ser a vida, né, e se era um escolhido ou não. Isso o budista, né. E na África também não era diferente. No momento do nascimento era jogado, para saber se era um escolhido para ser iniciado ou não. Se não fosse igual, se jogava a cabeça, saber qual era os orixás regentes daquela pessoa ali, né? E os escolhidos eram iniciados. Os não escolhidos não eram iniciados, mas eram amparados também naquela questão religiosa. Estou simplificando, viu, gente? Eu poderia falar aqui vários termos em Urubá que não vai resolver nada. Essas lives depois eu compartilho no YouTube, então eu preciso falar do jeito mais simplão possível. Quem é de religião me perdoe, né? E aí o Búzio vem para o Brasil com essa lógica, né? Vem junto com os escravos. E aí ele acaba virando um oráculo com intenção de saber futuro. E é meio complicado isso aí, né? O que acontece é o seguinte, quando eu jogo para alguém, eu jogo a cabeça daquela pessoa primeiro. Então, se ela é da Oxum, eu sei as características de filha de Oxum. E conforme o problema que ela me apresenta, eu sei como ela vai reagir perante aquilo, né? Ou uma questão de desequilíbrio. Quer dizer, é um papo muito longo, se fosse falar sobre o Búzio, daria umas 6 horas só de conversa, assim, simplão, assim, ainda, sem enfeitar muito. No caso do baralho cigano, ele entra dentro da Umbanda, como eu falei, no início do século passado, o cigano mesmo, o cigano homem, ele carteava, ele ficava na praça, não tinha o que fazer, não tinha emprego, então ele ficava jogando esses baralhos comuns aqui. Tava lá, jogando, aqui chama de canastra, pife, não sei como é que você chama, escova. Ficava lá, não tinha o que fazer, ficava jogando lá, né? E por uma questão ali, ele para ganhar um dinheiro do pessoal na praça, ele tinha um cigano como um grande vidente, e o cigano muito espertamente, porque tinha realmente eu não vou chamar de uma vidência, mas existe todo um trabalho cigano, aí cigano mesmo, né? Não é cigano. Então eles desde o momento do nascimento, eles aprendem a reconhecer 60 sentimentos, sentidos que eles têm, né? Emoções. Então eles conseguiam falar sobre a pessoa, não necessariamente por causa do baralho, mas por essa experiência que era ensinada desde criança. Então, o cigano homem jogava essas cartas normais. Vou mostrar de novo aqui. Não sabe qual é o meu baralho cigano? Os dois. Eu estou dando uma explicação. Então, ele jogava esse baralho normal, que eles aproveitavam, tiravam da mesa e já saíam jogando. E começaram a prestar atenção que o carta X era coincidente com tal emoção, com tal situação, né? Aí uma senhora, muito espertamente, ela que já era especializada em tarô, que não tem nada a ver, ela não era nem cigana, ela não era de religião alguma, ela pegou e criou esse baralho aqui, ó. Criou esse, eu vou pegar uma carta para você entender aqui. Pegou esse baralho aqui, normal, e o tarô não tem aqui. Mas esse é outro tarô que chama tarô de Marcelo. Então ele pegou esse baralho aqui, fundiu com esse, né? Mais o tarô, e transformou as figurinhas do tarô numa forma mais simples de ler, o sol, o navio, né? Não sei se dá pra ver, navio. Entende? A lua, em simbolismos. Mas se vocês observar, toda a carta embaixo tem um número, né? E aqui em cima, eu não consigo parar aqui, ó, 2, 4, 6, 7. 7 de copas, significa a lua. 7, 2, 4, 6, 7. 7 de copas significa a lua.
Então, o que o cigano fazia? Em vez dele ter aquele baralho, ele tinha esse, né? Vou pegar aqui. Na corrida aqui eu peguei o 7 de paus. Mas se fosse o 7 de copas, significaria a lua. Então ela pegou esse papo do cigano lá, do 7 de copas, que não é esse, né? E traduziu com figurinhas. Cara, o retorno nem tudo na vida é financeiro. Eu vou te dar um exemplo. Grandes empresários, eu vou responder a pergunta do irmão aí, ele cortou o assunto do baralho, mas grandes empresários, mas grande mesmo, estou falando de fortunas, entendeu? Ele ganhou todo o dinheiro do mundo. E tudo que ele faz, ele visa ganhar dinheiro. Mas de repente ele se apaixona por uma mulher que não dá nenhum centavo para ele. Mas traz paz, traz tranquilidade, traz amor, carinho. Toda uma outra gama de coisas que o dinheiro não trouxe para ele. Paz de espírito. E ele pega e gasta toda a fortuna dele em prol de ter aquele amor ou até de cativar aquela mulher. A gente vê isso na história do mundo. Então, essa baliza dinheiro, ela não pode servir para tudo, meu querido. O cara que me disser que a minha baliza, o meu termômetro dentro da religião é o dinheiro, tá errado. Porque vender droga dá muito dinheiro. Quer ver? Abre uma boca de fumo aí, de droga, de cocaína, tu vai ganhar muita grana. Mas isso não necessariamente vai te trazer paz. Então tu não pode balizar alguma coisa por dinheiro. Se eu tenho uma vida tranquila, graças a Deus, meu pão de cada dia não falta na minha mesa, fruto do meu trabalho, trabalho desde os 13 anos de idade, de carteira assinada, e me dedico 100% à minha religião, minhas horas de folga. E pode não trazer para mim, o que traz para mim é um retorno espiritual, né? E para os outros que vêm me procurar, traz um conforto. Eu não entendi a tua frase. Então daí transformou, eu vou voltar aqui ao assunto, daí transformou nesse baralho com várias cartas, né? 36 cartas aqui, tá? Do tarô, que é 70 e tantas, se não me engano, né? Eu não jogo tarô. Arcanos maiores, menores. Aí alguém já inventou um baralho aqui mais bonitão. Esse aqui eu ganhei de presente e veio do Rio de Janeiro. Esse aqui é mais bonitão, assim, né? E aí pegou esse aqui e fez com umas cartas bem grandonas, assim. Que é as mesmas cartas que nem aquele pequenininho ali. Tá? Assim, mais bonitão, tá vendo? Mas a lógica é a mesma. 78 cartas, eu não jogo tarô, tu me ajuda. Muito obrigado pela ajuda, que eu não jogo tarô. Eu não entra na minha cabeça. Eu acho que cada um tem um oráculo para si, né? Então transformou nessas figurinhas. Tem uns até mais bonitão que esse aqui. Mas é a mesma coisa. Tá? Esse aqui é o tarô universal de White. Esse aqui eu ganhei de presente. Não jogo tarô, acabei de dizer, não jogo. Tem uma amiga que joga tarô muito bem, mas eu já tentei, mas não. O oráculo tem essa questão, né? Tem a identificação. Os antigos jogavam na casca da cebola, no café, no grão do café, né? Borra do café, copo d'água, pedrinha na água, cada um. Jogo búzio também. Eu já falei. Eu acho que tu não estava na live. E Ting, não joga Ting, conhece Ting. Então daí é o seguinte, então esse baralho ele acaba entrando na Umbanda como uma forma de não ter que estar incorporando todo dia, né? Sob doutrina da Quimbanda. A Quimbanda, assim como a Umbanda, ela tem várias ramificações, né? Ou várias derivações. E aí hoje em dia a gente tem isso bem eu não digo, mas está conseguindo se separar, né? Eu sou sacerdote de uma Quimbanda chamada Quimbanda Quirumbo, que veio dos negros quimbundos, lá da África. Vem de lá, mas não é que eu falo quimbundo, não é que eu faço as danças características. As ritualísticas de lá são de lá e isso veio
se adaptando, passando por senzala, passando por um monte de coisa, até chegar aí no branco que sou eu, né? Eu e mais um monte, né? Então, mais uma questão da brasilidade e essa quimbanda que eu promungo, né? Mas tem quimbanda niganga ou eniganga, tem quimbanda mussurumim, quimbanda xambá. Agora está surgindo recentemente a quimbanda luciferiana, através do Tata Lúcio. O pessoal tudo eu conheço. São meus amigos, graças a Deus. Eu não critico ninguém, então faço amigos. Quimbanda Mucifim, que tem muito aqui também. Muito popular aqui na volta. E outras quimbandas aí. Então existem várias formas de fazer quimbanda, ou vertentes, ou, né, da onde provém. Então cada uma tem a sua dogmática própria, a sua filosofia própria. Algumas sincretizam, se misturam, né? Que é o caso da minha Quirum, que se mistura com a questão orixá. Orixá, guia de Umbanda, tem aquele papo tudo ali junto misturado. Não necessariamente, né? Respeitam isso. Já a quimbanda luciferiana está se lixando para isso aí. A rapidez de serviços espirituais é na quimbanda. Existe uma propaganda muito grande da rapidez, né? Não, trabalho para o mal é a pessoa queimar, meu amigo. Que difícil das pessoas entender isso aí. Se eu der uma faca para ti, tu vai cortar um pão. Se eu der uma faca para um bandido, ele vai matar alguém, vai fazer alguém de refém. Né? A faca não tem culpa, coitado. Né? Um pastor dentro de uma igreja evangélica, ele chora na TV, eu preciso de ajuda de milhões e você vai ter que depositar um dízimo de R$1.000 e tal. E é um pastor mau dentro de uma igreja que você quer boa, né? Ah, desculpa, eu não sabia que eu misturo os nomes, que é muito pequenininho. Me perdoe, viu? Cássio não leva mal, tá? É que eu tenho uns evangélicos que entram e me xingam, me falam que eu não acredito em Deus. Não conheço Jesus Cristo. Então, o que a gente estava falando, né? Como esqueci. Olá, Paulo, tudo bem? Estava num papo aqui sobre outro assunto. Boa tarde, boa noite, né? Boa noite. Mais de 6 horas, que legal, não sabia. O assunto é o que se puxar aí. Muitos irmãos até falam isso, mas quando é favorável, que distorce as crenças. Cara, a maldade está no ser humano, né? Eu penso assim. Dentro do Blé tem serviço para maldade. Dentro do Batuque, que é o qual eu pertenço, tem serviço para maldade. Tem sim, você sabe que tem, cara. Tem. Virar o santo, virar o anjo da guarda, tem uns que falam assim, né? Tem. A pessoa que é má e utiliza daquilo, né? Como forma de fazer maldade. Jurema Sagrada? Admiro. Não, ele não é africano, a Jurema, né? Pelo que eu sei, tem amigos da Jurema. Candomblé, Wicca, xamanismo, todas têm maldade, né? Mas a ideia da Wicca, por exemplo, é a grande deusa, né? Ó, salve a grande deusa. Eu não sou wicciano, mas wicano, sei lá como chama. Mas eu sei que o papo é de equilíbrio espiritual, não é de fazer mal para ninguém. Mas tem gente que faz uma fogueira, culto a Lilith, e aí começa, salve as salamandras, e começa, sim, salabim, joga pólvora lá dentro, faz, né? E aí pega um monte de trouxa otário. Rito tradicional africano eu não conheço, desculpa. Eu, amigo da Jurema, eu tenho de terreiro de 100 e poucos anos lá no Ceará. Amigos, assim. Tudo é lindo, cara. Cara, se tu ir dentro do culto ao satanismo, tá? E eu conheço caras satanistas. Que não é. Eu conheço satanistas assim, mais intelectuais, e conheço satanistas assim de fazer o culto ao capeta lá, né? Cara, os caras são gente fina, cara. Porque eles vão lá fazer o culto pro capeta deles, mas eles vão para trazer paz, harmonia para eles, para as pessoas que procuram. É uma forma de caridade. Tudo que está na terra, se Deus permite, é porque tem um porquê. O beijo de Judas teve um porquê, né?
Tudo tem um porquê. Nós é que pré-julgamos que isso é a favor. Deus permite tudo, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Se ele permite, tem um porquê. A gente que não consegue enxergar. Né? Na hora a gente não consegue enxergar. Eu sempre falo, o pessoal evangélico me pergunta assim, Jesus Cristo, Pai, quando ele morreu na cruz, e tal. E eu acho que aquilo tudo foi um grande teatro, para que o povo acreditasse na coisa toda. O meu espaço fica onde? É em Gravataí, a cidade de Gravataí, fica do lado de Porto Alegre. Exatamente, Cássio. Tu não acha? Mesmo o cara que tá culto ao capeta lá, se tem alguém doente, vai lá e se cura, Deus escreveu certo por linhas tortas, segundo os cristãos aí, né? Lógico. Lógico. E às vezes tem certas... Uma coisa que é legal do Exu, que ninguém comenta, que é assim, o Exu, ele é buscado naquele meio, vamos chamar assim, do mal, eu não gosto da palavra, né? Mas buscado entre os espíritos trevosos, porque ele conhece muito bem aquele lado lá. Ele sabe muito bem como é que é lá. Então ele é um expert naquilo lá. Quando vem alguém que está sendo atormentado por aqueles lá, o Exu está mais do que esperto em relação àquilo. Então ele vai saber qual as armas que aquele lá usa contra ele. O Exu vai dar um jeito de defendê-lo. Vou dar um exemplo para vocês. Os Cavaleiros Templários. Quem estudou um pouquinho sobre isso sabe que a Igreja Católica fez aí um grupo de cavaleiros, soldados, os caras bom pra cacete, né? Na arma, na luta, tudo isso. E blindados pela Igreja Católica, muito católicos, inclusive não casavam, quer dizer, eram virgens, deveriam ser pelo menos, né? Duvido muito, mas vamos dizer que era virgem. E com voto, um juramento. E o papel deles era desvendar o mundo do mal e fazer um mapa desse mundo do mal. Quem é o Lúcifer? Quem é o Satã? E aí eles criaram um troço com 72 demônios. Isso tá, demônios da Goécia, que chama, Goetia. Ordem que descende dos templários. Qual é o nome da ordem? Ordem Demolai. Devo conhecer alguém de lá. Eu tenho a memória muito fraca. Mas assim, eu tô dando meu plá porque tô falando aqui. Pena que tu não tenha o áudio para falar também. Senão eu perguntaria para ti, não ia eu falar. Existem ainda os templários. Se refugiaram na Escócia, se não me engano, né? Depois da perseguição católica, por causa do príncipe Belo. O Belo. Então tu vê, né, que os cavaleiros templários, eles eram cristãos, desvendando o mundo